Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Anselmo Tavares e hoje, juntamente com a professora Roberta Silveira, nós vamos hoje falar especialmente para vocês, estudantes do 7º ano. Mas qual será o tema da aula de hoje? Como há na tela, podemos ver condição de produção de uma entrevista e finalidade sociocomunicativa. Na verdade, a nossa aula de hoje será centrada na entrevista. Para você, estudante do 7º ano, conhecer a entrevista, como se organiza esse gênero, como você pode falar bem em uma entrevista. E lembrar que na entrevista, um gênero de caráter oral. Mas isso antes trago para vocês o que? Um pensamento. Acompanhe comigo na tela. A maioria pensa com sensibilidade e eu sinto com um pensamento. Para o homem vulgar, sentir é viver e pensar é saber viver. Para mim, pensar é viver e sentir não é mais que o alimento do pensar. Fernando Pessoa. E é isso aí. Hoje vamos conhecer esse gênero, a entrevista. E lembrar que vocês, estudantes do 7º ano, daqui a alguns anos, vão fazer entrevistas para um emprego ou outra questão e devem se o quê? Se comportar bem em uma entrevista. E lembrar que é um gênero. Que tal você, estudante do 7º ano, organizar com o seu professor e com os seus colegas o que? Uma entrevista em sala de aula, para observar justamente o que? A relação do verbal, do não verbal, os gestos, tudo isso contam no caso de uma entrevista. É importante saber se comportar, a língua, certo? A modalidade, a variação linguística utilizada na organização desse gênero tão importante que é a entrevista, que é quando você, estudante, quando nós, como cidadãos, vamos nos apresentar a alguém ou a uma instituição. Vamos ver. Na tela trago para vocês justamente entrevista. O que é isso? O que é uma entrevista? Olhando bem essa imagem, nós temos aqui, veja só, alguém que se coloca no papel de entrevistado e o outro está entrevistando. Então nós temos duas pessoas em geral, uma entrevista, ela apresenta o quê? Duas pessoas, aquela que está se apresentando e o entrevistador. Em geral, são duas. E vamos adiante. Na tela trago mais informações. Acompanhe comigo. A entrevista é um tipo de texto que tem a utilidade de informar as pessoas sobre algum acontecimento social ou fazer com que o público conheça sobre as ideias e opiniões da pessoa que é entrevistada. Desta maneira, tanto o entrevistado quanto o entrevistador devem se posicionar de maneira correta, procurando pronunciar as palavras de forma correta e mantendo uma boa aparência para que possa causar uma boa impressão diante daqueles que irão assistir ou a entrevista ou lê-la. Mas não podemos nos esquecer de que tudo aquilo é planejado com antecedência, tem mais chances de obter uma boa questão. Lembrar é que é importante que estamos falando aí de uma entrevista na TV, de rádio, mas lembrar também que nós temos a entrevista de um emprego para o emprego, que é importante que nós tenhamos o quê? Postura mediante a uma entrevista. Na entrevista, o entrevistador, ele quer saber de você determinadas informações. E vamos adiante. Olhem só na tela. Veremos isso a seguir. Quais os pilares para uma boa entrevista? Quais são os pontos principais para uma boa entrevista? Vamos ver. Olha aí. A estrutura, a entrevista, compõe-se dos seguintes elementos: a manchete ou título, a apresentação e perguntas e respostas. Nesse caso aqui específico, estamos falando da entrevista de rádio, da televisão, mas lembrem-se também que eu falei a entrevista para um emprego, para uma vaga de estudos, etc. Voltando à tela, temos aqui, no primeiro ponto, a manchete ou título. Essa é uma parte que deverá despertar o interesse do interlocutor envolvido
podendo ser uma frase criativa que procure, que busque o interesse. Nesse caso, estamos falando de uma entrevista oral ou escrita na TV, no rádio. Nós temos o segundo ponto, que é a apresentação. É o momento em que se apresentam os pontos de maior relevância da entrevista, como também se destaca o perfil do entrevistado, sua experiência profissional e o seu domínio em relação ao tema abordado. Nesse caso aqui, temos bem específico para uma entrevista de emprego, para uma entrevista, para uma vaga numa universidade, etc. E temos a relação perguntas e respostas. Basicamente, é a entrevista propriamente dita. Então, nós temos a manchete, a apresentação e a pergunta e a resposta. Olhem só essa relação, manchete ou título, perguntas e respostas e a apresentação desse gênero, entrevista. Aqui eu tenho uma outra questão importante. A entrevista semidiretiva, o que é isso? É a mais utilizada em investigação social. É semidiretiva, pois é encaminhada por uma série de perguntas, guias relativamente abertas e não muito precisas, que não obedecem necessariamente a uma ordem. Quando a gente fala semidiretiva, é porque justamente há umas perguntas que são pré-estabelecidas e não há uma obrigatoriedade de seguir uma ordem. O entrevistador, desta forma, deixará andar dentro do possível o entrevistado. E é importante lembrar que, seja qual for a entrevista, é sempre bom deixar um tema, uma situação, aliás, mais confortável, para não ser aquele momento tenso. E lembrar que sempre ser avaliado não é muito bom, muitas vezes, não é isso? Mas temos que manter a calma. Entrevistas televisivas, vocês devem assistir a muitos programas de televisão que apresentam o quê? A entrevista. E aqui nós temos a pauta, é o tema que gera uma entrevista. Telejornais costumam cobrir pautas factuais vinculadas a um fato que esteja em alta. Por exemplo, nós assistimos aos noticiários sobre pesquisadores, cientistas que estão pesquisando, estudando, certo? Sobre a Covid, entre outros pontos. Então, nesse caso, nós temos um planejamento prévio, uma organização. E aqui, olhem só na tela, fala pouco e com eficiência. Veja, falar de forma eficiente significa ser capaz de passar uma mensagem. Olha aí, falar pouco e com eficiência. E lembrar do planejamento que nós vimos anteriormente. Terceiro ponto, não seja evasivo. O que é ser evasivo? Fugir das respostas. Respostas evasivas passam mensagens negativas. Neste caso, há duas possibilidades de interpretação para quem assiste. Quais são? Ou a pessoa dará a impressão que está fugindo do assunto, ou vai mostrar que está enrolando, que ela não quer entrar no assunto. Respostas evasivas, é importante entrar diretamente no assunto. 4. O tempo está contra você. Quando nós falamos que o tempo está contra você, é justamente o seguinte: não seja prolixo, fale muito com poucas palavras, vá direto ao ponto, não vá cansar a sua plateia, aquele que assista. É por isso que neste momento eu gostaria que olhassem para mim e lembrassem a seguinte questão. É muito importante que você, com o seu professor, faça uma entrevista, simule uma entrevista em sala de aula, conhecer esse gênero mais a fundo, uma entrevista espontânea, semidiretiva, com um planejamento, que há um roteiro, e também uma entrevista escrita, tanto oral quanto escrita, é importante. Sua imagem também fala. Quando nós dizemos sua imagem também fala, sua postura, certo? As roupas, se você for a um emprego, se é uma entrevista de emprego, suas roupas serão avaliadas, a sua forma de comportar-se naquele palco, naquela plateia, naquele escritório, seja lá qual for o local. Fale corretamente. Mas o que é falar corretamente? É falar com a linguagem difícil? Será?
Quem escreve errado, normalmente, fala errado. Durante uma fala, os erros gramaticais, lembrar que falar errado aqui, estamos falando justamente sobre grandes desvios do que nós chamamos da língua normativa. Dizer expressões como a gente somos, para mim fazer é menos, isso depõe contra você. Então, busque um português, uma modalidade, uma variação mais formal, certo? Isso não quer dizer erudita, fugindo, sendo muito difícil, não, mas falar mais de acordo com a gramática normativa. Outra questão importante, preste atenção na pergunta. Alguém perguntar X, responda X. Não vá responder uma outra coisa. Preste atenção e cuidado, tenha equilíbrio. Cuidado com o que diz, é muito importante. Nós vemos muito, tanto em noticiários, quanto em TV, jornais, rádios, pessoas que são entrevistadas e dizem coisas que não pertencem àquele tema e acaba caindo, certo, no ridículo. Então é importante lembrar, é por isso que é importante destacar, estudar esse gênero, o gênero entrevista. Conhecer é um gênero interessante porque tanto nós temos a modalidade oral, certo, quanto a escrita. Controle suas emoções. Se considerar uma pergunta ofensiva, grosseira ou indiscreta, controle sua irritação. Manter a calma é o melhor caminho para conseguir dar respostas educadas, firmes e inteligentes. Olha aí, manter o cuidado com as emoções. Identifique porta-voz. Mas o que é isso? Vejam, por fim, caso não se sinta à vontade para conceder uma entrevista, procure escolher uma pessoa de confiança, capacitada para falar sobre a pauta. Esta pessoa precisará falar corretamente, ter bom conteúdo, dominar o assunto, ter postura adequada e é mediante a questão do perfil da relação com o entrevistador. E é importante lembrar disso. E aqui nós temos a entrevista radiofônica, que eu falei a vocês, que as entrevistas podem ser tanto orais quanto escritas. Nós temos as radiofônicas. Olha aí um exemplo de uma entrevista radiofônica. Nós temos uma entrevista, a mídia radiofônica, o rádio, certo? E temos a entrevista televisiva, que em geral é mais espontânea. Mas agora, fechando aqui, olhando para mim, nós hoje debatemos sobre a entrevista, este gênero, oral, escrito, as modalidades, os cuidados. É importante simular, fazer uma entrevista em sala de aula, para justamente treinar o seu professor, com o seu coleguinha, um determinado assunto, o comportamento e o modo de se portar. E é isso aí, gente. Por hoje é só. Agradeço aqui a Jonathan da transmissão e a Roberta Silveira, nossa professora de Libras, e a todos vocês, estudantes do 7º ano. Um forte abraço!